A polêmica expulsão de Léo Jardim no jogo Internacional e Vasco. Eu vou mostrar para vocês aqui, desde o começo, antes do Léo cair, vou mostrar para vocês o que acontece se tem alguma pancada no Léo. O fato é que ele já tinha tomado um cartão amarelo por cera, muitos jogadores do Vasco estavam fazendo cera, tem até uma imagem, eu assisti o jogo, tem até um momento que uma imagem mostra dois jogadores do Vasco caídos na mesma imagem, sendo no mesmo ângulo de câmera. Então o Vasco, por estar vencendo por 1-0, estava fazendo uma cera tremenda. 9 minutos de acréscimo foi pouco. Foi pouco e nem completou os 9. Mas vamos dar uma olhada, pessoal, que desde o começo, o que acontece até o Léo cair. Aí vocês vão entender mais ou menos o que aconteceu e por que o árbitro, na minha opinião, expulsou o Léo Jardim corretamente. Eu vou começar a partir desse lateral aos 37 e 29. Beleza, vamos passando aqui, ó. O Inter vai pro ataque, uma bola vem para a área, nada no Léo, nenhum impacto, ele não precisa pular. Depois o Inter segue aqui, ó, no ataque, a bola gira de novo aqui, não chega no Léo de novo. Aí ela volta lá, o Léo não precisa fazer nada, ele continua parado e aí o Carboneiro chuta para fora. Beleza, o Léo vem chegando aqui, aqui a câmera vai mudar, mas aqui é o momento que ele vai sentar no gramado. Aos 38:10, aqui ele já sentou no gramado. Não vai mostrar porque vai mostrar a confusão aqui, pessoal, na substituição. O pessoal do Vasco fez uma confusão tremenda para ganhar tempo, para enrolar, para parar o jogo. Eles fizeram isso o tempo todo. A culpa da expulsão do Léo Jardim é toda do Vasco, é toda do Léo Jardim. O árbitro agiu corretamente. Ah, mas tinha que acontecer mais vezes. Tinha, concordo. Só que dessa vez foi muito merecido. Então até aqui vocês viram o que aconteceu, nenhuma pancada no Léo Jardim. Aqui ele já tá lá caído. Ele já tá lá sentado. O árbitro vem aqui, ó, pra dar amarelo por causa da confusão que os caras estão armando ali. E aí chega alguém ali pra atender o Léo, num primeiro momento. Não tinha o tal do spray, porque o BO todo aqui é porque ele queria passar o spray porque ele estava com dor. Mas vocês vão ver até o final do vídeo o milagre que o spray fez no Léo Jardim. O milagre. Assim, o spray é muito milagroso, né? E aí chegou essa pessoa aqui e saiu. Beleza, ó. Ele chega aqui de migué, o Léo nem dá muita atenção pra ele. Ele deixa uma água ali. E aí nisso os jogadores do Vasco, inclusive o Piton aqui levou o amarelo, tá suspenso no próximo jogo. Porque eu igual falei pra vocês, gente, foi uma vergonha o que os jogadores do Vasco fizeram. Foi uma vergonha. Foi uma vergonha que os jogadores do Vasco fizeram. Enrolaram demais, caíram, fizeram cera e não perderam por pouco porque o time do Inter é muito ruim. Se o time do Inter fosse um pouquinho melhor, o time do Inter tinha vencido o jogo. E aí, ó, vamos seguindo aqui, ó. Beleza, ó. Continuou a confusão, o Léo lá sentado, o Léo lá enrolando, ó, dando migué. Vai vir aqui, ó, vocês vão ver, o Bandeirinha vem conversar com ele, pra ele tomar atitude, fazer alguma coisa, ele continuou lá sentado. Beleza. Enrolando, ó. E nisso o árbitro tá ali. E aí ele tá dando sinal aqui pro árbitro, ó. Pro árbitro ver ele, tipo, oh, para mais aí o jogo. Aqui, o jogo já tava parado aqui, já fazia uns 2 minutos praticamente já. Beleza, ó. O Léo tá aqui, aí vai ter a substituição. O árbitro chega ali pra ele. Vamos jogar. E aí ele fala pro árbitro: tô com dor, vou passar o spray. Vou passar o spray. E o árbitro não quis esperar porque ele não levantou. E aí o árbitro dá o amarelo, o segundo amarelo e o vermelho. O Léo estava fazendo cera. Não aconteceu nada, não teve uma pancada, não teve uma trombada, não teve nada. E antes disso também não teve. O Léo Jardim estava fazendo cera. O árbitro agiu corretamente. Ele estava simulando uma lesão que não houve. O árbitro não errou aqui. O árbitro aqui agiu corretamente. Eu assisti esse jogo, eu vi quando ele caiu e ele não levou nenhuma pancada. Vamos seguindo aqui, ó. Aí ele fica com um cara ali, tipo, ferrou. Eu não imaginei que eu ia ser expulso. Mas foi, cara. Foi. Porque nem todo árbitro vai ser lerdo assim e deixar passar. Porque vocês estavam fazendo muita cera. Eu vou falar pra vocês, é um dos jogos mais vergonhosos que eu vi em questão de cera, foi esse. Quem assistiu o jogo vai lembrar do momento que eu falei. Teve uma hora que a câmera mostrou, tinham 2 jogadores do Vasco caídos na mesma jogada pra enrolar o jogo, pra encebar o jogo. Se tivesse 1-0 pro Inter, duvido que um desses jogadores estariam caído, ou se esse goleiro aqui estaria fazendo essa frescura dele. Mas aí beleza, vamos passando aqui, o árbitro mandando ele sair fora, que não ia voltar atrás, e ele ali, tipo, sem acreditar, mas já era, já tinha sido expulso. Beleza, ele seguiu ali, claro, fazendo cera, igual eu falei, os jogadores do Vasco. O que eles puderam enrolar, eles enrolaram, ó. Pode ver, ó, ele olha aqui, ó, ele não chama ninguém, ele senta, ele não chama ninguém. Ele não chama departamento médico, ele não chama ninguém. Ele apenas senta, dá uma olhada de migué pro cara que vem com a água ali
e fica. E aqui, ó, nesse momento aqui, ó, vocês vão ver que vai ter o atendimento ali, e aí vão passar o tal do spray milagroso. Olhem o tempo que demora, gente, olhem o tempo que isso está demorando. Olhem o tempo, ó, aqui, ó, o spray milagroso chegou, olha lá, parei aqui para vocês verem, ó, spray milagroso chegou. Depois de muito tempo, né, parece que os caras vieram lá da arena do Grêmio trazer ali no campo do Inter, mas enfim, de tão longe que foi, e beleza. E aí passou, olha só, ó, passei já, Léo, beleza, o Léo levanta, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse nenhuma dorzinha de nada, ó, coloca até a mão de Miguel ali, tal, aí ele vem andando, reclamando pro árbitro, mas não adianta. Tipo, nesse momento, cara, deve ter batido muito arrependimento no Léo por tudo que ele fez, pela culpa que ele leva aqui por esse cartão. Porque a culpa é do Léo, não tem o que fazer aqui. Aí, ó, olhem só, olha andando aqui, ó, de boa, ó, cadê a dor? Cadê a dor que ele tava de encebar, de ficar lá sentado 2 minutos? Cadê? Cadê a dor do Léo? Cadê? Não tem mais dor. Acabou a dor. Por que acabou a dor? Porque tomou o cartão e se ferrou. E aí foi pro vestiário mais cedo. Então, conforme vocês viram aqui, o Léo não sofreu nenhuma pancada. Não teve nenhuma pancada no Léo que justificasse ele ficar caído. Isso aqui foi cera. O árbitro foi, chamou, ele ficou um tempão ali deitado, enrolando. Quer ver? Deixa eu achar aqui o momento que ele leva o cartão, pra gente ver quantos minutos depois foi. Aqui ele já tinha tomado o cartão, ainda não. Um pouquinho antes. Deixa eu ver, ó, tá aqui sentado enrolando. Nisso o árbitro vai. É que não tá mostrando aqui a amostra. 40 minutos e 10 segundos. 2 minutos depois, ele ficou mais de 2 minutos. Deu mais de 2 minutos sentado ali enrolando. E o árbitro viu. O árbitro falou: levanta, você não vai levantar? Ele: não vou levantar porque eu tô com dor. Eu quero passar o spray. E aí o spray, ele passou o spray e foi pro vestiário. Ele ficou ali sem entender. Então, na minha opinião, o árbitro não errou. Só que esse critério tem que ser aplicado em outros jogos. O árbitro aqui não errou, ele agiu corretamente, porque o Léo Jardim caiu de propósito sem estar sentindo nada. Ah, você não é médico, dane-se que eu não sou médico. Eu vi o jogo. Os caras do Vasco foram vergonhosos. O time do Vasco nesse jogo foi uma vergonha, uma piada, uma comédia que os jogadores do Vasco fizeram. O jogo se jogando toda hora no chão, caindo, para poder segurar o jogo. E acabou que tomou um gol com uma bela assistência do Verratti. O Verratti ajeitou pro jogador do Inter, o jogador do Inter fez o gol. Castigo, cara, isso é castigo. Porque se tivesse jogado normal, se tivesse corrido, tivesse mantido ali a bola no ataque, enrolando lá, beleza, mas não, os caras optaram por ficar caindo, por ficar simulando que estavam ruins, que estavam cansados, com câimbra, e era um atrás do outro, o jogo não andava. O jogo não andava. E aí, quando o Léo Jardim caiu aqui e o árbitro falou: levanta, ele não levantou, tomou o cartão vermelho. Para mim, corretamente, não tem nada de errado aqui, o árbitro agiu certo. Mereceu ser expulso para parar de ser malandro e não fazer mais isso. Que se fizer de novo, tem que ser expulso de novo. E não é a primeira vez que esse árbitro expulsa um goleiro assim. Não é a primeira vez. Ele não tolera esse tipo de cera. E ele está correto. O critério tem que ser adotado também para outras partidas, outros árbitros. O goleiro cai e fica lá enrolando, não aconteceu nada. Se tivesse tido uma pancada, se eu tivesse mostrado pra vocês aqui uma pancada, uma dividida, um tombo do Léo, beleza, mas ele tava andando normal, do nada ele senta e começa a enrolar e fazer cera. Mereceu ser expulso, mereceu.